Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vocês estão olhando para o mais novo papajaca da cidade. Amém? Obrigado por essa palminha que teve aí. 3 palminhas. Obrigado. Amém. Amém. Para nós é um prazer, queridos, receber e uma honra receber esse título dessa cidade que adotamos e também fomos adotados. Amém? Eu disse lá hoje na tribuna da Câmara de Vereadores que a palavra que Deus nos deu foi justamente essa: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei, e lá farei de ti uma grande nação. E é por isso que o nome desta igreja, eu creio que é justamente por essa razão. O nome é Luz para as Nações. Porque Deus literalmente me tirou da minha terra e do meio da minha parentela. Ou seja, quando eu cheguei aqui eu não tinha parente nenhum. Hoje nós temos uma família muito grande, que são vocês. Amém? Glória, glória a Deus. Queridos, hoje para fechar o mês, teve alguns intervalos, teve algumas lacunas. Primeira coisa que eu quero fazer é juntar um pouquinho as brasas, amém? Bom, vocês topam? Vocês permitem fazer isso? Então quem está aí atrás, vem mais para frente, ocupa essas cadeiras daqui da frente. Os príncipes aqui da igreja, por favor, ocupem essas cadeiras aqui da frente também. Príncipes e princesas. Só quem sabe que é príncipe e princesa, vem cá por favor um pouquinho à frente. Amém? Dani e Alex, vocês dois, por favor, venham aqui à frente com a pastora, do lado da pastora. Vem aqui, Alex, por favor. Vem aqui, Alex. Isso, pronto, olha. Aqui, não, do lado da pastora, vocês hoje. Vem aqui, Alex. Não, Alex, aqui do lado da pastora. Vem para cá hoje o negócio aqui, a gente quer juntar aqui as brasas aqui com vocês. Amém, aleluia. Essa é a igreja do povo mais bonito da cidade. Amém? Com quem concorda? Os outros pastores que digam o que quiser dizer, mas eu creio que são vocês. Amém? Olha, cheguei a irmã e disse, amém. Então hoje, para fechar o mês, nós fizemos um resumão. Não deu para ver tudo, mas fizemos um resumo de todo o conteúdo do livro. Vamos rever algumas coisas, vamos dizer algumas coisas novas, mas queremos fechar com esse resumo de hoje. Amém? Vamos orar. Pai, no nome poderoso de Jesus, à medida que a Tua palavra for liberada, que ela venha como água, como a cachoeira, que nos lava o nosso interior. A Tua palavra diz que o Senhor purifica a noiva pela palavra. E em nome de Jesus te pedimos que haja uma purificação no nosso interior, que haja cura, que haja libertação, tudo para o louvor da Tua glória, Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Vocês sabiam que o Senhor lava a igreja pela palavra? É assim que Ele vai transformando a gente? Está lá em Efésios. Ele diz que Ele usa a palavra para ir mudando a gente, né, para ir nos transformando. Mas vamos lá, então, para o primeiro slide, por favor. É inevitável, uma das coisas que nós vimos esse mês, e já falamos, é que a gente tem que entender, compreender, e colocar no nosso coração que é inevitável que venham escândalos, que venham coisas que incomodem você, que venham coisas que tirem você do sério, que te ofendam. Todos sofrerão ofensas. Então, todos sofrerão ofensas. Isso aqui é bíblico. Não é que a Bíblia está lançando maldição, é que a Bíblia está falando de uma realidade. A realidade é, como todos nós somos humanos, todos nós tanto sofreremos ofensas, como também nós ofenderemos pessoas. Se eu perguntar aqui quantos aqui já sofreram ofensas, eu creio que todos vão levantar as suas mãos. Mas o inverso também é verdade, você também já ofendeu pessoas. Pastor, e por que isso acontece? Porque, infelizmente, nós somos falhos. Nós temos problemas que precisam ser corrigidos. E é por isso que, ao nos expor ao Espírito Santo, Ele vai transformando. Você já percebeu que algumas coisinhas na sua vida já mudaram? Quem já percebeu que já houve uma mudança
considerável na sua vida? Já? Então isso não é para nos entristecer, é pelo contrário. O apóstolo Paulo diz assim: uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo. Ou seja, ele sabe que ele é alguém que está num processo de transformação, né? Vocês já viram aquelas placas que o pessoal coloca assim, né? Estrada em obras, alguma coisa assim, em obras. Já viram assim desse tipo? O Espírito Santo também colocou uma placa em você. Está lá, né? Em quê? Em obras. Ele está trabalhando nas nossas vidas. E é tão gostoso, né, o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Diga para o seu vizinho, ele está trabalhando em você. Amém? Aleluia! Todos sofrerão. A questão não é se seremos ofendidos, mas como reagiremos. Satanás utiliza ofensas para nos afastar de Deus, da igreja e um dos outros. Ele sempre vai usar as ofensas para nos afastar de Deus. De Deus, sim. Porque como vimos, tem pessoas que se ofendem com Deus. Tem pessoas que dizem, eu já ouvi pessoas dizendo, por que Deus não evitou? Por que Deus não permitiu isso? Aí ela fica chateada, magoada com Deus. Existem vários casos onde as pessoas se magoam com Deus e ficam ofendidas e dizem, eu não quero saber de Deus, não quero saber de igreja, não quero saber nada. O que é isso? É uma ofensa. A pergunta é, você está ferido ou verdadeiramente livre? Talvez seja essa a pergunta que nós precisamos tentar responder, se nós estamos feridos ou se nós estamos realmente livres. Pode passar. O que é a isca de Satanás? Escândalo. Essa palavra nós temos ela praticamente transliterada para o português. Escândalo, lembra que palavra para vocês no português? Escândalo, exato. Que menina essa perspicaz. Como é que você descobriu assim tão rápido? Né? Escândalo, exatamente. Armadilha usada para capturar animais. É a palavra grega para armadilha usada para capturar animais. Representa a ofensa que aprisiona pessoas espiritualmente. Então, quando Jesus diz, é impossível que não venha escândalos, ele está falando dessa armadilha que se usa para aprisionar pessoas. Queridos, eu já falei aqui e já falei muitas vezes que é mais fácil nós lidarmos com demônios do que muitas vezes lidarmos com problemas com os irmãos. Pastor, que conversa é essa? Porque demônio, você faz assim, sai! E o que faz? Ele sai. Mas se você diz, sai! O irmão não sai. O irmão fica. Bom, quem estava dormindo acordou agora, né? Amém? Então, o exemplo que a gente vê no Antigo Testamento, por exemplo, Davi e Golias. Quanto tempo durou a batalha? Quanto tempo vocês acham que durou? Olha só o diálogo. O Davizinho vai lá contra o Golias, o Golias olha para ele e diz, eu sou por acaso um cão para você vir contra mim com pedras? Hoje mesmo eu vou cortar você, vou jogar você para os pássaros, volte. Aí Davi disse, você vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, e hoje mesmo eu vou arrancar a tua cabeça e dar para as aves do céu, e todo Israel saberá que o Senhor livra não com espada, não com lança, porque do Senhor é a guerra. Ô gurizinho ousado aquele Davi, rapaz. Aí foi lá e... Quanto tempo demorou isso, gente? Quanto tempo demorou essa batalha? Foi rápido. Golias foi ao chão, ele pegou para terminar o serviço, passou a espada no gigante. Venceu quem? O inimigo, ele venceu o inimigo. Mas Saul, foram cerca de 13 anos, ele tendo que lidar com Saul. A batalha que ele tinha com Saul não foi rápida, foi demorada, foi cerca de 13 anos. Aí a pergunta é, por que Deus deu a ele uma vitória tão rápida com Golias, e com Saul foram 13 anos? Vamos lá vocês, hoje é culto de estudo. Por que com um foi tão rápido, com o outro foi tão demorado?
Alô? Alguém? Ferro com ferro se afia. Deus usa pessoas para trabalhar no seu caráter. E às vezes Deus usa pessoas até que te perseguem. Às vezes Deus usa pessoas até que te ofendem. Deus usa pessoas que te magoam. Para que você possa ser trabalhado. Por exemplo, a Bíblia diz que o traidor trai. O traidor trai. Do mal sai maldade. Quando você percebe, alguém te xingou, por exemplo, vamos pegar assim algo bem simples, alguém te xingou, você retribuiu xingando. De onde veio esse xingamento que você falou para aquela pessoa? De onde veio? De dentro de você, querido, estava lá dentro, você só não sabia. Então aquela pessoa fez sair aquilo. Mas no dia que ela te amaldiçoou e você abençoou, o Espírito Santo já trabalhou na sua vida. Amém? Pastor, ela me amaldiçoou. E eu pergunto, e o que foi que você fez? Eu a abençoei. Uau! Isso quer dizer que você está sendo trabalhado por Deus. Vocês estão entendendo? Então Deus vai trabalhando. Até mesmo quando as coisas são... Até mesmo quando Deus te dá um sonho, quando Deus te dá uma promessa, uma visão. Deus deu a Davi a visão que ele seria rei. Aí Deus permitiu que o Saul tivesse nas mãos de Davi e que Davi tivesse a oportunidade de matar a Saul. O que Deus estava fazendo ali? Davi tinha promessa, tinha ou não? De ser o quê? Rei. Aí ele coloca quem nas mãos de Davi? Quem que Deus coloca nas mãos de Davi? Saul. Davi poderia matá-lo e assumir o trono. O que Deus está fazendo? Deus está vendo, Deus está provando Davi. Davi, você quer tanto o trono que você é capaz de matar um ungido para adquirir o trono? Você quer tanto isso? E Davi, com a atitude dele, ele diz assim, eu não quero dessa forma, eu quero do jeito certo. Vocês estão entendendo? Tem que ser do jeito certo. Tem muita gente que está matando para adquirir o que quer. Não faça isso, querido, não mate. Se é seu, tem que vir da forma correta. Não se venda, não estrague, não destrua, porque Satanás vai usar. Mas ele me ofendeu. Ele te ofendeu porque ele é uma pessoa ofendida. Se você trata da mesma forma, é porque você é assim também. Então você não vai perdurar no trono, você não vai permanecer muito. Porque se você reage da mesma forma, é porque você é assim também. Amém? Consequências da ofensa. Quando a pessoa está ofendida, ela fica ressentida, amargurada. Tudo que ela fala é envenenado. Tudo que ela vê, nada presta. Ela tem divisão, distanciamento de Deus. E o princípio é, todo mundo, vamos lá, a ofensa, não, pode ir lá, não tratada. Ou seja, você foi vítima, você foi ofendido, mas se você não tratou isso, você se torna também um prisioneiro. Pastor, quer dizer que eu, além de ter sido ofendido, se eu não for tratado, eu vou me tornar prisioneiro? Exatamente. Lembre-se, todos nós seremos ofendidos, todos nós. Mas você não pode se tornar um prisioneiro da ofensa. Pode passar. A natureza da ofensa. Quem pode nos ofender? Familiares. Os principais, né? Gente, quanto mais próximo, mais tem potencial para te ofender. Se alguém chega para a Gisele, alguém que ela nem conhece, fala alguma coisa contra ela, faz quem é? Quem é fulano na fila do pão? Mas se é uma pessoa próxima, fere. Alguém fala da Ivna, ela não está nem aí. Mas se for uma pessoa próxima, fere. Porque o potencial para ferir, que ele está de acordo com a aproximação, o relacionamento que você tem com as pessoas. Você entende isso? Então, quem é que pode nos ferir? Familiares, amigos, líderes espirituais, irmãos da igreja.
As maiores feridas geralmente vêm das pessoas mais próximas. E olha o que diz o Provérbio 18, 19. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade fortificada. Por quê? Irmão ofendido. Quem ofendeu foi o irmão. O irmão ofendido é mais difícil. Por quê? Sim, mas por que é mais difícil? Eu acabei de dizer, olha, se alguém fala alguma coisa do Abraão, mas é uma pessoa distante, que profundidade tem essa ferida? É rasa ou é profunda essa ferida, se a pessoa é distante? Mas se a pessoa for próxima, profunda, é mais difícil de tratar. Vocês estão entendendo? É mais difícil de tratar, porque tem a proximidade da irmandade, tem a proximidade. Não quer dizer que seja impossível, mas é mais difícil, porque o estrago foi maior. Próximo. Como a ofensa cresce? Processo da armadilha. Ofensa cresce com a ofensa, o ressentimento, a amargura, julgamento, separação. A pessoa vai, primeiro ela recebe a ofensa, ela fica ressentida, poxa, fulano fez isso comigo, e aí ela fica remoendo esse negócio, ela fica remoendo, porque ela fica ressentida, eu nunca esperava que fulano fizesse isso, eu nunca pensei, depois ela começa a ficar amargurada, você pode, como eu falei uma vez, você pode imaginar a caixa d'água central aqui da cidade, ali da praça, perto do cemitério. Se alguém envenena aquilo ali, a água envenenada sai por todos os canos. Quando a pessoa está amargurada, o coração está envenenado. O coração está envenenado, então tudo que ela falar, o que ela liberar, vai ser envenenado. Pastor, e se ela vier cantar o louvor, Deus não recebe, porque está envenenado. Se ela trouxer a sua oferta, Deus não recebe, porque está envenenado. Tudo que essa pessoa fizer vai estar estragado. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, se você tem algo contra seu irmão, o que faz primeiro? Alguém lembra? Se você vai entregar a tua oferta, aí você lembra que você tem algo contra o teu irmão, que seu irmão tem algo contra você. O que você faz? Obrigado, irmã. Exatamente. Deixa a oferta. Não é que você não vai deixar de dar oferta não, viu? Você deixa a oferta no altar, mas faz o quê? Volta, reconcilia com o teu irmão e depois você entrega a oferta. Você apresenta a oferta. Por que eu não posso fazer antes? Por que eu não posso? Porque o princípio espiritual lá de João é: se alguém diz que ama a Deus e não ama seu irmão, é mentiroso. Gente, é tão legal que Deus, Ele fez o seguinte: você me ama? Quantos aqui amam a Deus? Então você tem que amar quem? Pessoas. Se você diz, eu amo a Deus, mas você não ama pessoas, você é mentiroso. Se você chega para Deus e diz assim, Deus, eu amo pessoas, eu amo o Senhor, mas você ama fulano? Senhor, não, fulano não, Senhor, fulano não. Então você não entendeu. Você não entendeu? Por que nós amamos a Deus? Por que nós amamos a Deus? E por que nós não amamos as pessoas? É isso que nós devemos pensar, queridos. Eu disse que uma vez o marido, escutem essa, maridos, os maridos aqui, Alex, os maridos aqui, diz que uma mulher chegou para o marido e ela disse, eu tenho umas 10 razões para te amar. Eu amo você porque você é carinhoso, eu amo você porque você cuida de mim, eu amo você porque você paga as minhas contas, eu amo você porque você é atencioso. E ela perguntou para ele, e você, por que você me ama? E ele disse, eu não tenho razões para te amar.
Com certeza ele falou isso. Vocês não entenderam, não? Quando ele disse assim, eu não tenho razões para te amar, ele estava dizendo assim, eu amo você porque eu te amo. Eu não preciso de razões para te amar. Agora vocês dão uma salva de palmas. Vocês entenderam, né? Entendeu agora? Ele quis dizer, eu não preciso de razões. Eu amo você porque eu amo. Porque se você ama porque você tem algumas razões, se você me ama, pastor, eu amo o senhor porque o senhor prega muito bem. E no dia que eu não pregar muito bem, quer dizer que vocês não vão me amar. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Então foi por isso que ele disse, eu não tenho razões, eu só amo porque eu amo. Então, por favor, me amem porque vocês me amem, não porque eu tenho algum talento, algum dom, se eu tenho, mas amem porque essa é a natureza de cada um. Amém? Hebreus 12, 15. Abram aí, por favor, alguém lê aí. Esse versículo você tem que deixar decorado de todo esse estudo. Por favor, de todo estudo, memorizem pelo menos esse versículo. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus. Primeira coisa, cuidado, não se afaste da graça. O que quer dizer isso? Vocês conhecem pessoas que dizem assim, também Deus abençoa todo mundo, só não me abençoa. Também nada de bom acontece comigo. Também ninguém me ajuda. Também meus parentes não me ajudam. Ninguém faz nada por mim. O que essa pessoa está fazendo? Ela está se afastando da graça, porque ela não entendeu que Deus já tem agraciado a vida dela e ela não enxerga a graça de Deus. A pessoa não enxerga. Toda pessoa que se afasta da graça, o que acontece com essas pessoas? Elas se tornam amargas. Pastor, quem são pessoas amargas? São pessoas que não são gratas. As pessoas amargas são pessoas ingratas. Por favor, escuta e aprenda isso. Pessoas amargas são pessoas ingratas. Todos os dias, sonde o seu coração e apresente diante de Deus algumas razões para você agradecer ao Senhor. Isso vai trazer uma cura extraordinária ao seu coração. Se você começa a se afastar da graça, se você começa a não enxergar a graça, você vai se tornar uma pessoa amarga, ressentida, envenenada. Amém? Vocês já viram aquela história do quadro negro? Já viu, professor? O pessoal coloca um pontinho no quadro. Às vezes quadro negro não, quadro branco, né? Aí a pessoa coloca lá um pontinho. E perguntam para os alunos, o que vocês estão enxergando? O que os alunos enxergam? Um ponto. E não enxerga o quadro todo branco. Gente, quantas vezes a gente é capaz de enxergar uma coisa ruim que aconteceu e não enxerga todas as coisas boas que acontecem? Às vezes as pessoas chegam na igreja e dizem assim, pastor, eu vou sair dessa igreja. Por quê? O que aconteceu? É porque a Dayana não falou comigo. A Dayana não falou comigo. Mas e aí, Vina, não falou não? Falou. E o Elias não falou? Falou. E o Felipe não falou? Falou. E a Dayana não falou? E o Alex? Todo mundo falou. E a Dayana não falou. Ela consegue enxergar a Dayana que não falou e não consegue enxergar todo mundo que falou com ela. Vocês conhecem gente assim? Vocês conhecem? A pessoa só consegue enxergar o negativo e não consegue ser grata pelas bênçãos que o Senhor já colocou do seu lado. Gente, as bênçãos que Deus já colocou ao teu lado. Você já percebeu que você tem mais bênçãos do que problemas? Quem aqui já percebeu? Quem aqui já percebeu? Sinceramente, levanta a mão, sincero. Quem aqui já percebeu? Você tem mais bênçãos do que problemas. Mas infelizmente, muitas vezes, a gente foca só no quê? No bendito problema. A gente fica focando no problema. E aí a gente se torna o quê? Amargo. Poxa! O Ismael comprou agora como é aquele carro amarelo? O Camaro. Ismael comprou o Camaro. E eu estou aqui com esse carrinho aqui.
Eu estou aqui com esse Compass aqui, né? Eu não consigo enxergar a bênção que eu tenho, mas eu estou com inveja porque o outro tem isso. Vocês estão compreendendo? E aí eu me torno amargo, porque eu não consigo enxergar as bênçãos que Deus já colocou na minha vida. Aleluia! Tome cuidado, pode voltar, vamos lá para o estudo. Volta para o estudo. Diana é bênção, amém? Aleluia! Eu citei ela aqui como exemplo, ela é bênção. Lição: uma ofensa nunca afeta apenas uma pessoa. Por quê? A pessoa ofendida, ela fica amarga e ela vai afetando quem? Todo mundo. Ela vai afetando todo mundo. Pode ter certeza. Vai afetando as pessoas. Nós estávamos falando disso outro dia. Vamos lá. O engano da ofensa, característica de quem está ofendido. Sempre encontra culpados. Pessoa ofendida, não deu certo na vida, teve algum problema, uma coisa de outra, ela encontra quem? Culpados. Por que eu estou assim? Nunca é culpa dela, é culpa da mãe, que botou ela no mundo. Vocês já ouviram pessoas culpando a mãe que botou no mundo? Eu não pedi para nascer, minha mãe que botou no mundo. Quem já ouviu isso? Ela culpa a mãe, ela culpa o pai, ela culpa o governo, ela culpa Deus, culpa todo mundo. Ela só não consegue encontrar culpa nela mesma. Sempre encontra culpados. Justifica a sua atitude. Eu fiz assim porque fizeram comigo. E comigo é assim, se fizer, eu pago na mesma moeda. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu, eu pago na mesma moeda? Mas minha filha, você não faz assim não. E tem gente que ainda diz assim, eu sou gente ruim mesmo. Quando é o mundo falando, eu até entendo, mas quando é crente falando, o negócio tem algum problema. Então, ela sempre encontra culpado, justifica a sua atitude, tem dificuldade de reconhecer erros, alimenta mágoa continuamente. Alimenta mágoas continuamente. Engraçado. O Iago e a Duda estavam com a americana esses dias. A americana meio atrapalhada, tentando falar português. Esforçada, mas fazia umas... Esforçada, mas atrapalhava, falava umas coisas meio esquisitas. Ela chegou acho que foi no aeroporto lá, foi orar por uma mulher, disse, posso orar por você? E aí ela disse, Senhor, em nome de Jesus, dê a essa mulher sobremesa, muita sobremesa, Senhor. E a mulher olhou para ela e disse assim, sabedoria? Ela disse, isso, sabedoria. Era sabedoria, ela estava dizendo para Deus dar a ela sobremesa. Mas eu notei que a Duda e o Iago, de vez em quando, estavam trocando algumas palavras também do português. E eu disse, esse negócio pega. Às vezes a pessoa fala errado, de tanto você ouvir, você acaba falando errado também. Não é verdade? Porque isso a gente acaba misturando tudo, a gente acaba misturando e acaba falando algumas coisas. Mas é assim, gente, que funciona também. A pessoa está magoada, está ferida. Ninguém presta. O Felipe... não, mas o Felipe é uma ótima pessoa. É uma ótima pessoa porque você não conhece ele. Mulher, é mesmo. E aí já bota a mão assim, né? Mulher, é mesmo? Não acredito. Pois é. Vamos lá. Perigo. A pessoa ofendida acredita estar certa, mesmo quando está espiritualmente presa. Presa. Está triste. Perdeu a unção, perdeu a alegria, não consegue se relacionar, mas ela acredita que ela está certa, mesmo quando ela está aprisionada. Pode passar. O orgulho e a falta de perdão. A raiz de muitas ofensas é o orgulho.
Orgulho impede o arrependimento, impede reconciliação, alimenta autopiedade. Outro dia, uma pessoa aqui, gente, estava ofendida. Já faz um certo tempo, a pessoa não está mais aqui. Mas ela disse, pastor, fulano falou mal de mim. Estava muito ofendida porque fulano tinha falado mal dela. E eu perguntei para ela, e você nunca falou mal de ninguém? Você nunca falou mal de ninguém? Aí a ficha caiu. Você sabe, às vezes a gente se sente tão ofendido porque nós julgamos que nós somos pessoas tão perfeitas. É mais ou menos como se fosse um sacrilégio alguém ter falado alguma coisa ruim da gente. Alguém falou algo de mal da gente, foi como um pecado. É porque vocês não estão vendo, é porque tem uma argolinha aqui na minha cabeça. Alguém falar mal de mim é um pecado, é quase que uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Entendeu? Tem gente, mas tem gente que se sente assim. Falou mal de mim. Ele assim, falou mal de mim. Eu não acredito. É como se a pessoa estivesse dizendo assim, eu sou uma pessoa tão boa. Eu sou uma pessoa tão justa. Eu faço caridade com tanta gente. Eu sou tão honesto. Eu sou tão. O que é isso, gente? Orgulho. Orgulho. Se a pessoa dissesse, está bem assim mesmo, eu também não sou flor que se cheire. Ela teria mais facilidade para perdoar as pessoas. Mas normalmente, nesses anos de aconselhamento pastoral, queridos, o espírito que nós vemos operando é o orgulho. A pessoa, quando ela se sente, está num nível, num pedestal onde os demais não estão, se ela sente que ela foi ofendida, pronto. É quase que uma blasfêmia mesmo contra o Espírito Santo. Então nós temos que trabalhar esse espírito maligno, né, de orgulho. Deus resiste aos soberbos, mas Ele dá graça a quem? Aos humildes. Olha que coisa linda. Soberba, Deus resiste. Pastor, mas fizeram contra mim. Tudo bem, seja humilde diante de Deus. Senhor, eu estou magoado, mas porque o Senhor me diz para perdoar, eu vou perdoar. Não é uma questão de você dizer que você não está magoado, porque todo mundo fica magoado, todo mundo fica ferido, porque todos nós nascemos com a raiz de orgulho, todo mundo aqui orgulhoso, e uns mais que os outros, amém? Todo mundo é orgulhoso, então nós nos ferimos. Então o que a gente precisa fazer? Ter humildade, primeiro ter humildade de reconhecer, é verdade, eu também me firo, é verdade, eu também fico ofendido, eu estou ofendido, mas como Deus manda eu perdoar, eu vou perdoar, amém? Isso é humildade, e Deus vai te dar graça. Às vezes você vai precisar dizer mais de uma vez. Se alguém te ofendeu, você diz, Pai, em nome de Jesus eu libero, eu perdoo, Senhor, a Dani, as Danes, eu perdoo, mas pastor, no outro dia eu ainda estou sentindo que eu estou carregando. Você fala de novo, fala de novo, fala de novo. Você já liberou, mas você precisa agora receber isso no seu interior. Vai chegar um momento que as cadeias são quebradas. Vocês entendem? Amém? Próximo. O poder do perdão. Perdoar não significa o quê, gente? Tem pessoas que pensam que perdoar é sofrer amnésia. Tem pessoas que pensam que perdoar é levar uma pancada na cabeça e dizer, o quê? Quando? Onde? Não, você continua lembrando. Então, em perdoar, não é aprovar o erro, não é esquecer, não é negar a dor, como nós já falamos. Perdoar significa liberar a dívida. Gente, perdoar, literalmente, significa perdoar dívida. Quando alguém me ofende, é como se ela tivesse uma dívida, ela contraiu uma dívida.
E aí, o que eu posso fazer? Eu posso carregar essa pessoa o tempo todo, dizendo, Giovânia me magoou, Giovânia me feriu. Aí eu vou para a praia e eu lembro, Giovânia me feriu, Giovânia me magoou. Eu vou para o cinema, Giovânia me feriu, Giovânia me magoou. Todo lugar que eu vou, lá vai a Giovânia comigo. Misericórdia. Assombração. O que eu preciso fazer? Liberar. Pai, em nome de Jesus, eu libero Giovânia. Quando eu faço isso, eu tiro um peso dos meus ombros. Perdoar, pastor. Pastor, mas fulano não merece. Não é porque fulano merece, é porque você merece. Gente, é porque a Lúcia não está aqui hoje, mas não sei quantos de vocês já ouviram falar de você vitimiza, você faz com que a vítima passe pelo mesmo processo, pelos mesmos problemas várias vezes. Alguém que sofreu algum tipo de abuso, pronto, Duda está aí, ela deve lembrar disso, deve saber. Alguém sofreu algum tipo de abuso, aí vai, conta a história, depois vai e conta a história, fica trazendo sempre aquilo e não há uma liberação, e ela fica sempre carregando, e ela fica sempre passando pelas mesmas situações, é como se ela tivesse entrado no inferno, onde ela todos os dias revive a mesma situação, revive a mesma situação. Vocês estão entendendo? O que o perdão faz? Liberta a pessoa dessa prisão. Amém? Liberta. Porque se você não perdoar, é como se você tivesse entrado no inferno e todos os dias você estivesse revivendo a mesma situação. Fulano me feriu, fulano me feriu, fulano me feriu. Gente, isso enlouquece, deprime, adoece. Deus criou esse negócio de perdão, foi para você, para curar você. Foi para curar a gente, porque senão, todos nós seríamos pessoas doentíssimas. Porque todos passamos por ofensas. Então é liberar a dívida, entregar a justiça. Vocês leram nos Salmos, Deus falando assim que Ele é o vingador. O The Avenger, não é o pessoal da Marvel. Deus é o vingador. É Ele que vai fazer justiça. Deixa com Deus. Davi, quando Saul perseguia, e disseram, mata Saul, você tem a oportunidade. O que Davi disse? Eu entrego ele a Deus, ele está nas mãos de Deus. O que Davi estava dizendo? Não sou eu que vou fazer justiça, é Deus que irá julgar a Saul. Então não queira ser juiz de ninguém, não busque vingança contra ninguém, deixe que Deus haja. Porque quando você faz isso, você está livre. Você não fica encarregado de portar a vingança, de carregar a vingança, de executar a vingança contra ninguém. Você não fica, mas pastor, fulano está se dando bem, ele fez isso contra mim e está se dando bem. Deixa ele nas mãos de Deus. Muitas vezes Deus permite que a pessoa suba, mas ela acaba subindo para um lugar escorregadio. Então deixa ela com Deus. Amém? Não é com você o problema. Entregar a justiça, você rompe as correntes da amargura. Vamos lá para Mateus 6, 14 e 15. Alguém que com voz de trombeta aí leia, por favor, Mateus 6, 14 e 15. Quem é que tem voz forte aí? Por favor, leia aí. Eu perdoo você, irmã. Cadê um homem aí para ler com voz forte aí? Cadê vocês? Sim. Ok, vamos lá, de forma simples. A chave que libera perdão para a minha vida é a mesma chave que eu tenho que usar para liberar perdão para quem me ofendeu. Se eu não tenho essa chave liberando perdão para quem me ofendeu, eu não tenho a chave para liberar perdão para a minha vida.
Olha que enrascada. Se eu quero que Deus libere perdão para a minha vida, eu preciso liberar perdão para quem me ofendeu. Eu mesmo sou o responsável. Porque se eu quero perdão de Deus, como é que eu faço para receber perdão de Deus? Eu perdoo pessoas. Vocês estão entendendo? Ah, pastor, eu quero receber perdão. Quem quer receber perdão de Deus? Quem sabe que já pisou na bola com Deus? Levanta a mão, por favor. Vocês sabem? Então você precisa de perdão. Como é que você faz para receber perdão? Você tem que perdoar. Diga para o seu vizinho, você tem que perdoar, viu? Eu tenho certeza que tem pessoas aqui que precisam perdoar. Você tem que perdoar. Você quer receber perdão, você tem que perdoar. Próximo. Já estamos terminando. Vamos lá. Jesus é o maior exemplo. Isaías 53. Jesus foi rejeitado, humilhado, traído, injustiçado. O tal do Judas chegou e disse assim, ó, vou te dar um sinal para saber quem é o rabino, o rabi. Por quê? Porque estava escuro, era de noite, era o Getsemane, era no meio as árvores lá, como é o nome das árvores? Das oliveiras. Judeu tudo se parecia, tudo se parece. De barba, com as túnicas. Aí ele disse, qual foi o sinal que ele deu? Alguém sabe qual foi o sinal que Judas deu? Um beijo. E por que ele não deu um sinal de, vou colocar a mão no ombro dele, vou dar um abraço, sei lá, um outro sinal. Ele escolheu um beijo, gente. Dói mais ainda, o Judas escolheu dar um beijo. Dói mais ainda. Então Jesus foi rejeitado, foi humilhado, ele foi traído, ele foi injustiçado. Mesmo assim, o que foi que ele declarou? Lucas 23, 34, o que foi que ele declarou? Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. E por que Jesus fez isso? Alguém sabe? Eu falei agora há pouco, há uns minutos atrás, uns 15, 20 minutos atrás, eu falei por que ele teve que fazer isso. Eu falei há uns 15, 20 minutos atrás, por que ele teve que fazer isso? Vocês lembram? Alguém lembra? Oi? Porque ninguém pode ofertar nada a Deus se tiver com ofensa. Jesus não podia se entregar carregando ofensa. Ele diz, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E depois ele diz, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Aí ele entregou a oferta. Ele não queria contaminar a oferta. Ele não queria contaminar a oferta. Às vezes, Satanás ele é tão sagaz, ali, já na trave, já no momento que Jesus ia fazer a entrega, ele queria que Jesus carregasse algum tipo de ofensa. Por quê, gente? Porque os amigos o abandonaram. Onde é que estavam os amigos? Onde é que estava Pedro? Mateus? Onde é que estavam os outros? Tiago? Só estavam mulheres ali. E um discípulo amado, que provavelmente era o João. Pois é. E incrível é isso, que a Bíblia demonstra que quem estava eram as mulheres. Mas você já imaginou, no momento mais difícil da sua vida, você olhar e procurar os seus amigos, e cadê os amigos? Gente, isso dói tanto. No momento mais difícil da sua vida, você investir tanto nas pessoas, aí você olha, cadê fulano, cadê Beltrano? Não tem ninguém. E o outro fica gritando assim, você não é o filho de Deus? Desce da cruz e prova quem você é. Ele podia fazer isso. E falaram injúrias contra ele. Mas aí nesse momento ele diz, Pai, perdoa. Eles não sabem o que estão fazendo, perdoa eles. Ele libera perdão. Ele oferta a si mesmo, sem mancha, sem culpa. Amém? Quem segue Cristo deve aprender a perdoar como Cristo perdoou. Não é que não custa nada. Ei, escuta isso. Não é que não custa, custa muito. Mas é isso que faz valioso o seu perdão. Eu quero que você entenda isso. Eu não quero que você despreze a sua dor.
Muitas vezes está doendo mesmo, mas mesmo doendo, você tem que chegar para Deus e dizer: Senhor, perdoa. E Deus vai olhar para você e vai dizer assim: uau, meu filho, seguindo o exemplo do irmão mais velho, seguindo o exemplo de Jesus. Dê uma salva de palmas para ele, amém? Pode passar. Passos práticos. Pessoas o quê? Passos práticos. Reconheça a ferida, ore pela pessoa, escolha perdoar, busque reconciliação quando possível e mantenha um coração humilde. Por que, pastor, mantenha o coração humilde? Porque é impossível que não venha escândalos. Então, sempre que possível, reconheça a ferida, ore pela pessoa, escolha perdoar. Perdoar é uma escolha. Romanos 12, 18 diz: se possível, quando depender de vós, tende paz com quem? Com todos. Diga comigo: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos. Com o vizinho da esquerda, com o vizinho da direita, de frente e de trás. Gente, pelo amor de Deus, se você é crente, não briga com seus vizinhos não, gente. Pelo amor de Deus. Amém? Tem uma cultura legal nos Estados Unidos, é que eles quando um vizinho chega, alguém chega, eles levam uma torta, eles levam um bolo, algo assim desse tipo. Pratique uma boa vizinhança. Ganhe o seu vizinho primeiro para você. Torne-se amigo do seu vizinho. Amém? Tem crente que passa pelo vizinho, não dá nem boa noite. Não dá nem boa noite. Aí tem uma conferência na igreja e diz: olha, quero convidar você para ir uma conferência na nossa igreja. Nunca deu nem boa noite. Aí a pessoa diz: tá bom, eu vou. Aí quando o crente dá as costas: aqui que eu vou, ó. Nunca falou comigo, agora quer me convidar. Aqui que eu vou. Vocês estão entendendo? Então, tenha um bom relacionamento. Quando depender de você, tenha paz com todo mundo. Ei, não seja crente de baixaria, não. Tem crente que é de baixaria, que gosta de brigar com todo mundo. Alô? Não é para ser crente de baixaria, não, brigando com todo mundo, não. Fazendo confusão com todo mundo. Não, mas é porque... E aí faz briga por tudo. Não, é porque tinha que me devolver 5 centavos e não me deu 5 centavos. E aí começa a brigar pelos 5 centavos e fazer uma confusão do inferno por causa dos 5 centavos. Jesus dos crentes. Alô? Próximo. Quando é que vencemos? Quando vencemos as ofensas, queridos? Nós crescemos espiritualmente, mantemos relacionamentos saudáveis, ouvimos Deus com mais clareza, vivemos em paz e nos tornamos mais parecidos com Cristo. Foi o que eu falei. Você se torna mais parecido com Cristo. Você se torna saudável. A sua alma é saudável. Você não carrega pessoas. Você é uma pessoa saudável, você é livre. Você não carrega peso. É o que, menina? Próximo. Para terminar, o que nunca podemos esquecer. Vamos ficar de pé? O que nunca nós podemos esquecer. Diga: a ofensa inevitável. Bom, ofensa é inevitável. Agora, você permanecer ofendido, aí é uma escolha sua. O perdão é o caminho o quê? Da liberdade. Deus deseja curar relacionamentos. Maturidade cristã é demonstrada pela capacidade de amar e perdoar. Gente, maturidade cristã não tem nada a ver com dons do Espírito, não. Entenda uma coisa, tem muita gente que é cheia de dons, mas elas não têm maturidade. A pessoa fala em línguas, faz isso, faz aquilo outro, mas quando é ofendida, ela diz assim: eu vou orar, para que o vire. Tem gente assim, porque não tem maturidade.
Eu vou orar para que aí começa a amaldiçoar a pessoa. Gente, isso não é maturidade. Pastor, o que é maturidade? Maturidade é demonstrar a capacidade de você amar e perdoar. Eu amo, eu perdoo. Deus está me tornando uma pessoa mais madura. A estatura medida de Cristo Jesus. Ofensa é armadilha. O perdão é o quê? Imagina só, você foi colocado numa prisão. Jesus disse que você não sai de lá até pagar o último centavo. Qual é a chave para eu sair dessa prisão? Qual é a chave? Todo mundo que ofende é colocado numa prisão. Todo mundo. Mas a chave está no seu bolso. É o perdão. Você precisa tirar essa chave e dizer: eu perdoo. Aí a prisão se abre e você sai. Como eu creio que existem pessoas que precisam perdoar, por favor, curva a sua cabeça mais uma vez, vou pedir a você. E aí, você e Deus agora, se você precisar, eu vou te ajudar. Diga assim: Senhor, nessa noite, eu entendi a tua palavra. Eu entendi que a ofensa é uma prisão, mas o perdão é a chave que me liberta dessa prisão. Eu não quero carregar, aí você pode citar o nome dessa pessoa, eu não quero carregar fulano. Senhor, o que aconteceu me feriu, me magoou, mas eu entendo nessa noite que eu não posso continuar dessa forma. Por isso eu tomo a decisão de perdoar. Eu tomo a decisão de deixar a pessoa livre. Eu coloco nas tuas mãos a minha vida, a vida dela, e eu te peço, restaura a minha alma. Hoje, quebra as cadeias que me aprisionam. Em nome de Jesus eu declaro correntes sendo quebradas aqui nessa noite. No nome de Jesus eu declaro que hoje correntes estão sendo despedaçadas. Fardos estão sendo tirados dos ombros. Oh, aleluia. Aleluia, Senhor. O Senhor está tirando pesos dos ombros nessa noite. O Senhor está quebrando correntes. Eu vejo pessoas aqui nessa noite que estão sendo livres, estão sendo libertas, e que nessa noite vão dormir como nunca mais dormiram, porque o fardo está sendo tirado dos ombros. Um peso. Pai, toda reivindicação que Satanás tinha sobre essa pessoa, toda autoridade que o inimigo reivindicava contra essa pessoa, nós quebramos, nós cancelamos, anulamos agora, no poder do nome de Jesus. No nome de Jesus, proclamamos essas pessoas curadas, libertas. E todo escrito de dívida que era contra elas, declaramos cravados na cruz do Calvário, para o louvor da tua glória, no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Dê uma salva de palmas a Ele, queridos. Amém. Aleluia. Aleluia. Sábado agora tem alguma coisa? Algum evento? Sábado não. Ah, sim. 7h30, 8 horas. Então sábado nós temos a oração pela manhã e à noite o encontro dos jovens raízes. Amém? Domingo pela manhã a escola com as crianças. E à noite, nosso culto de louvor e adoração. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti. Tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto, te dê paz. Que você sempre carregue a chave do perdão, para que nenhuma ofensa te aprisione. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, queridos. Uma noite de paz a todos.